boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para o debate político. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do PMDB, o deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite. E do PSD, o deputado Índio da Costa. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Estamos no início do segundo mandato da presidente Dilma. E algumas medidas foram tomadas, medidas de impacto na economia. Aumento dos juros, restrição do crédito. Por outro lado, há também a perspectiva, houve falta de energia, houve apagão em alguns estados, ou seja, há uma crise hídrica. Me parece que há uma certa perplexidade nos primeiros dias do mandato da presidente Dilma. Há uma certa apreensão. Nós estamos ou não entrando numa crise aguda? Estamos ou não entrando numa recessão? Será que a presidente Dilma está fazendo o que disse que não ia fazer no primeiro mandato? Eu começo no primeiro mandato, não, durante a campanha, eu começo com o deputado Índio da Costa. E também não fez no primeiro mandato, né? Na realidade, o modelo do governo, desde a época do Lula, vinha sendo um modelo de expansão. O Brasil cresceu muito com base no crédito. E você não movimenta uma economia apenas com crédito, tem que aumentar a produção. Crédito, se aumentar a produção, inflação. A gente está num período de ajuste, que é um período importante. Todo mundo sabe, é notório, eu votei no Aécio. E ela está fazendo correções que o Aécio dizia na campanha eleitoral, nós todos defendíamos, que fossem feitas. Tá certo? Quer dizer, muitas delas, outras não. Certamente não mexeria na lei de responsabilidade fiscal. Mas os ajustes que têm que ser feitos. Você não pode continuar com excesso de crédito, sem aumentar a produção, ao mesmo tempo deixando a economia numa situação que vai se agudizando os problemas. Então, de certa maneira, ela está tentando arrumar a casa. Vamos torcer aí para que isso seja bem sucedido. Vai ser um ano difícil. 2015 não tinha como não ser. 2016 a gente teremos uma recessão em 2015, inevitavelmente? Já tem uma recessão inicial e ela, infelizmente, é provável, que, segundo todos os diagnósticos dos economistas e tal, e os analistas políticos também, é natural que nesse ano você tenha uma crise que aumente ao longo do ano. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor vê algum tipo de contradição entre as medidas tomadas pela presidente Dilma nos primeiros dias de mandato e o seu discurso durante a campanha? Veja, chegou a fazer uma matéria semana passada, dividindo a primeira página ao meio, quer dizer, na parte de cima, as medidas reais tomadas pela presidente nos últimos dias, e a parte de baixo, as frases de campanha nas quais ela dizia quais eram os seus projetos, suas intenções para o segundo mandato. Há mesmo essa contradição, digamos, há esse conflito entre a Dilma candidata e a Dilma atual no segundo mandato? Sem nenhuma sombra de dúvida, Ricardo. O discurso da campanha eleitoral foi um discurso feito para vencer as eleições. E vencidas as eleições, a presidente Dilma tomou as medidas que eram necessárias para governar. E acho até que deixou de tomar algumas que deveriam ter sido tomadas. Por exemplo, o Brasil tem um desafio no curto prazo, que é manter o seu grau de investimento, o seu investment grade. E para isso ela mudou a equipe econômica. Me parece muito claro que a escolha do ministro Joaquim Levy foi com o objetivo central de passar credibilidade ao mercado e manter o grau de investimento do Brasil, que é fundamental para o país. A Petrobras também está a ponto de perder o seu grau de investimentos. Só que lá a presidente não fez a mudança que deveria ter feito no momento de crise da companhia, denúncias as mais variadas possíveis, e continua se insistindo com a diretoria que está maculada, que está sob suspeita, que está Portanto, o senhor acha que a presidente Graça Costa não tem condição mais de continuar à frente da empresa, é isso? Eu acho que deveria ter sido mudado já toda a diretoria da Petrobras, inclusive a presidente da empresa, não fazendo aqui nenhum julgamento da conduta pessoal da presidente da Petrobras, mas uma questão simples, ela perdeu a credibilidade. E ao perder a credibilidade é preciso resgatar
essa credibilidade Você da não companhia. acha, quer dizer, que a crise da Petrobras, de certa maneira, eu queria saber também a opinião do deputado Índio depois sobre isso, de certa maneira está sendo agudizada pelo processo de queda avassalador do preço do barril do petróleo, quer dizer, mundo afora. Nós temos o petróleo aí a menos de $50, chegou a 100 e tantos, ou seja, esse processo de queda do preço do petróleo, de certa maneira, é um elemento digamos, convulsionar ainda mais a empresa, além dos escândalos. Não resta dúvida que num cenário de dificuldade, onde o produto que a empresa vende está em crise mundialmente, isso torna os problemas da empresa mais agudos. Mas não é só isso o problema. O problema da Petrobras são os desmandos que houveram na companhia nos últimos anos. Deputado Índio da Costa, o que o senhor acha dessa questão? O senhor não acha que, quer dizer, me parece, assim, eu, a grosso modo, dentro de longe, que há problemas seríssimos na Petrobras, questões gravíssimas de natureza ética, mas não é só isso. Quer dizer, me parece que por trás disso também, me parece que há uma questão complicada, que é a quebra do preço do barril do petróleo, a ponto de inviabilizar, talvez, a exploração do pré-sal. Quer dizer, esse é um grande complicador. Ou seja, a Petrobras vive dias difíceis porque há uma combinação dos dois fatores. A crise específica, que é da empresa só, e a crise mundial do preço do petróleo, a queda mundial do preço do petróleo. Quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo realmente são muito difíceis. Né? Eu diria que são três. Incapacidade de gestão, modelo de gestão errado, absolutamente politizado, é um excesso de politização no processo de gestão da Petrobras, em primeiro lugar. Segundo lugar, de fato, as questões todas que a gente está vendo do petrolão, as questões Sim. éticas, morais, enfim, de roubo, de corrupção e tal. E a terceira, sem sombra nenhuma de dúvida, o preço do petróleo. O preço do petróleo, se continuar do jeito que está, e ainda dizem que vai continuar baixando, inviabiliza o pré-sal. Certo? Então, todo o sonho do pré-sal inviabiliza por quê? Porque o pré-sal está muito profundo, ele está muito debaixo da camada de onde hoje se extrai o petróleo. Portanto, custa muito mais caro, é muito mais complexo extrair o petróleo dessa camada chamada pré-sal do que da camada pós-sal, da onde a gente hoje extrai o petróleo. Né? Deputado Índio, a presidente Dilma, durante toda a campanha, construiu uma tese de que ela iria fazer mexidas na economia até determinado ponto, até o momento em que não trouxesse nenhum tipo de prejuízo à classe trabalhadora. É viável isso? Na prática, quer dizer, o que está acontecendo preserva integralmente, digamos, o emprego e os interesses maiores da classe trabalhadora? Olha, o discurso, enfim, tem sido diferente do que se anuncia agora no começo do governo. Essa possibilidade, de fato, de tungarem aí parte dos direitos dos trabalhadores, né? Eu acho difícil isso ser aprovado no Congresso Nacional. Acho que era mais fácil reduzir um pouco o tamanho do Estado, 39 ministérios, enfim, um governo com um custo muito alto para se manter. Acho que é mais prático você reduzir o custo do Estado e não arrecadar mais e tirar dos trabalhadores para poder pagar a conta. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor acha que essas medidas, esse conjunto de medidas anunciadas, aumento de alguns impostos, enfim, redução de crédito, essas medidas, no seu conjunto, elas preservam os interesses da chamada classe trabalhadora, ou seja, a questão do emprego está mantida, as questões básicas de interesse maior dos trabalhadores estão mantidas com essas medidas, ou essas medidas inexoravelmente vão, de alguma maneira, sacrificar a todos, inclusive a classe trabalhadora? Ricardo, quando você aumenta impostos, você já está sacrificando o trabalhador, que é quem mais sofre, quem mais sente o impacto do aumento dos tributos. As medidas que têm sido tomadas, elas, em algum grau, são necessárias para manter o país estável, né? Se você não ter uma ruptura da economia no país. Mas elas, de fato, trarão dificuldades, sobretudo para a classe trabalhadora, para quem vive do salário mínimo, né? Para o cidadão que mais precisa. E só tem uma solução, o deputado Índio colocou bem, que seria reduzir o Estado. Se não se reduz o Estado, precisa se arrecadar mais. E aí se reduz, por exemplo, nós vimos a redução agora do FIES, do financiamento da educação. Isso impacta, sobretudo, aos estudantes que não têm condição de pagar pela sua educação. E os reflexos disso são nefastos, porque você
aprofunda as desigualdades na medida que você fecha a porta da qualificação àqueles que, de alguma forma, vinham tendo essa oportunidade. E a redução do FIES, ela é uma medida para enxugar custo da máquina do Estado, só que está enxugando em cima de algo que era muito positivo para a sociedade. Algumas exigências também em relação ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego, como exemplo. Se aumenta o prazo para que você no caso do FIES, tem direito ao seguro-desemprego. No seguro-desemprego já tem muita gente da classe trabalhadora. Eu tive recentemente uma reunião com a turma da UGT, estão preocupadíssimos e se mobilizando para que isso não seja aprovado. E do FIES, como ele colocou aqui, o FIES era pago com 30 dias depois do serviço. Portanto, no final do mês, as faculdades recebiam agora o 45, recurso. né? Agora 45. Só que na hora que você Houve um aumento da nota de corte, né? Antes ele era mais amplo, agora só a partir de 450 pontos no Enem, o estudante estará habilitado. Mas só para você diminuiu o número de parcelas. Uma coisa rápida, só dizer o seguinte, ó. Primeiro tem esse corte dos 450 pontos. E depois, os 45 dias para o pagamento significa o seguinte: você faz a faculdade em 4 anos, mas a universidade recebe em 6 anos. É verdade. Esses 45 são 2 anos a mais. Depois que você saiu da faculdade, que a universidade vai receber. Como é que vai se manter? Eu vou deixar uma pergunta no ar. Você acha que isso vai, na verdade, inviabilizar ainda mais, agravar ainda mais o estado das universidades que vivem uma certa crise? O Rio experimentou uma crise com algumas universidades privadas bastante grave. Eu cito aqui a Gama Filho, que fechou, enfim, Universidade da Cidade, várias faculdades aqui, universidades tiveram problemas sérios por conta, enfim, da má gestão. Essas questões do FIES podem, de alguma maneira, ainda agravar essa situação. Mas vocês respondem após o intervalo. O Jogo do Poder faz um rápido break e volta em 1 minuto.